Estamos de volta e olha só, na correria do dia a dia, muita gente luta para manter uma dieta equilibrada e saudável. Tarefa quase que impossível, né? Mas para ter dicas de como comer bem na rua, acompanhe agora uma entrevista com a nutricionista Lene Straub. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar agora com a nutricionista Lene Straub e o tema é bastante comum. Alimentação fora de casa. Todos nós, trabalhadores, passamos o dia inteiro trabalhando e a maioria das nossas refeições é feita geralmente fora de casa. Lene, que males isso pode trazer? Realmente pode trazer mudança. As pessoas têm que ter cuidado. Gente que, por exemplo, cada dia faz uma refeição num lugar, cada refeição de manhã, de tarde e à noite num lugar diferente. Tem que ter cuidado? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos vocês do Fala Bahia. Na verdade, eu não digo que pode causar um mal. Isso vai depender das escolhas que a pessoa vai fazer. Então, a primeira escolha é do local, aonde que essa pessoa vai se alimentar. Então, como é que escolher o local onde se alimentar? Primeira coisa é olhar a higiene do local, como os alimentos são preparados, como eles são acondicionados. Então, os alimentos quentes, eles devem ser mantidos quentes, acima de 60 graus pelo menos. Então, os alimentos frios, como as saladas, algumas sobremesas, eles devem ser mantidos refrigerados. Então, normalmente, esses alimentos que têm facilidade, por exemplo, de deteriorar, eles não devem ficar em temperatura ambiente. A primeira observação é essa. Uma outra observação é se o local é livre de insetos, se não tem animais domésticos no local, se os funcionários estão bem uniformizados, estão limpos, estão usando toucas, se eles lavam as mãos, enfim, são regras gerais para a questão de higiene e sanidade, a segurança dos alimentos, para que esse alimento não possa causar algum tipo de doença. Mas existe também o outro lado, Fábio, que é o lado da nutrição propriamente dita. Então, como escolher o que comer? A gente sempre fala que existe uma gama de opções e que é o consumidor que vai determinar se ele vai ter uma boa alimentação ou não. Então, eu posso escolher me alimentar, por exemplo, no fast food, onde normalmente os alimentos ali fornecidos são ricos em gordura saturada, em colesterol, uma grande quantidade de sal, grande quantidade de açúcares, enfim. Então, é uma alimentação que vai prejudicar a saúde das pessoas que consomem isso com uma constância. Ou eu posso preferir restaurantes que me forneçam alimentos, por exemplo, uma gama de saladas, onde eu possa compor um prato rico em vegetais. Nesse restaurante também que tenha proteínas grelhadas, então peixes, frango ou própria carne magra grelhada, os cereais integrais. Então, a gente sabe que hoje existem muitos restaurantes que já fornecem uma alimentação saudável, com preparações saudáveis, com sobremesas saudáveis, evitando as frituras, evitando excesso de açúcar, excesso de sal. Basta o consumidor saber fazer uma escolha, porque, na verdade, assim, a alimentação fora do lar é uma realidade do mundo moderno, uma realidade que não dá para fugir. Hoje você não consegue voltar para casa para fazer aquela refeição que você fazia caseira. Ou levar de casa, às vezes, depender do horário, pode ser, aí tem que ter cuidado também no acondicionamento e o que ela vai estar levando para o trabalho, onde é que ela vai guardar até a hora de consumir, não é verdade? Também, pode ser levada de casa. Muitas pessoas optam por levar a famosa marmita de casa. E aí o cuidado vai ser esse, manter refrigerado até a hora do consumo. Na hora do consumo tem que fazer o aquecimento, né, desse alimento, ou se for uma salada, ser mantida realmente sob refrigeração, e que mesmo em casa essa escolha também deve ser feita para aqueles alimentos saudáveis que vão contribuir para a manutenção da saúde das pessoas e a prevenção de doenças, e não o contrário. Em relação, por exemplo, entre as refeições, lanche da manhã, lanche da tarde, a pessoa também deve ter cuidado, às vezes faz um almoço bacana, um café da manhã, mas no meio da tarde, no meio da manhã, enfia o pé na jaca e come coisa que não deveria. Tem que ter cuidado também, faz parte
da alimentação fora de casa, né? Também, esses lanches, os mesmos cuidados. Olhar o ambiente, se é bem higienizado, se o alimento está sendo bem conservado, na temperatura adequada, e olhar a qualidade nutricional daquele alimento. Então, mesma coisa, evitar alimentos fritos. Se for escolher um salgado, que esse salgado seja de forno, preferir uma salada de fruta, ou frutas cortadas, ou barrinhas de cereais, enfim. Também, no caso de alimentos industrializados, olhar a composição desse alimento. Se ele não é muito rico em sal, se não tem muita gordura trans, que são os nutrientes que vão prejudicar a saúde. Então, esses cuidados que a pessoa tem que ter, porque quem faz as refeições, a maioria dos brasileiros faz essa refeição fora de casa. Dia 1º de setembro tem um evento, você tem um recado para dar para a gente, qual é? Isso, eu quero convidar os nutricionistas e estudantes de nutrição para poder participar do Bem Viver 2012, que é um evento comemorativo ao Dia do Nutricionista, que é o dia 31 de agosto. Então, para saber maiores informações, pode acessar o nosso site www.crn5.org.br. Esse é o do site do Conselho Regional de Nutrição dessa região. Isso, Bahia e Sergipe. crn5.org.br. Isso. Pronto, então quem quiser saber desse evento pode acessar esse site. Eu quero aqui agradecer a Lene, que já conversamos diversas vezes e com certeza ainda falaremos muito sobre diversos assuntos. E vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. A partir de hoje, o Fala Bahia inicia o quadro Eleições 2012, um espaço onde você vai ficar por dentro da agenda dos prefeituráveis, vai assistir a entrevistas com os candidatos e ainda vai ter dicas para você, eleitor. Então, acompanhe agora o que está previsto para amanhã na agenda dos candidatos. Márcio Marinho, do PRB, grava amanhã o programa eleitoral. Depois, concede algumas entrevistas a televisões e sites. Mário Kertes, do PMDB, tem reunião com a equipe de comunicação, depois grava o programa eleitoral. Também está previsto um encontro com técnicos de mobilidade urbana. Nelson Pellegrino, do PT, concede entrevista a uma rádio, depois tem reunião com servidores da Astran e do Sinditrans. O candidato também participa de caminhadas em Jardim Cajazeiras. Também está previsto um debate com o setor hoteleiro e depois gravação do programa eleitoral para a TV. Rogério da Luz, do PRTB, às 10 horas, concede entrevista à rádio CBN Salvador com Emerson José e Alex Ferraz. Depois participa de evento na Associação dos Funcionários Públicos do Estado. De tarde, tem um debate na Ordem dos Advogados do Brasil. A CM Neto do DEM faz caminhada no IAPI e em Santa Mônica. Depois tem um encontro na OAB. De tarde, grava o programa eleitoral e à noite participa de uma reunião com lideranças de candidatos a vereador. Hamilton Assis, do PSOL, faz diversas panfletagens e participa da caminhada da igualdade. E no próximo bloco você vai ver que os pedestres estão sofrendo em Piatã e ainda os lances do futebol no fim de semana. A gente volta já.